empatia que você está falando, né, é muito amplamente discutida em cursos de treinamento, por exemplo, em todos os cursos de treinamentos que eu faço, dentro desse contexto, relação interpessoal, seja do cliente interno, como a gente está falando aqui, dos colaboradores, são todos clientes internos, e temos os externos, os stakeholders e assim por diante, mas a grande questão é como mostrar para as pessoas que nós nos importamos. Então, o que é dito é que o propósito é sempre buscar a satisfação, contribuir para a satisfação e a melhoria contínua de terceiros, né? Não, eu não vivo de forma egoísta, estou sempre buscando, né, ali o despertar de uma visão mais positivista das pessoas que estão no meu entorno. Agora imagina, tem pessoas lá do outro lado assistindo a gente que são proprietários de negócios e também gestores, mas nesse momento alguém pode estar insatisfeito, não estou satisfeito. Se fosse para você olhar agora para aquela câmera e dar uma sugestão para esse dirigente, né, uma recomendação simples, que coubesse uma linha, qual que seria essa sugestão? Olha, eu acredito que seria trabalhar os sonhos das pessoas, né? Primeiro o objetivo das pessoas, porque se a pessoa não sabe aonde ela quer ir, qualquer lugar serve. E ela sabe que para conseguir aqueles sonhos, ela tem que dar um passo a mais. E isso também inclui administrar, né, os seus sentimentos, talvez alguma possível crise, tanto emocional como também, às vezes, do próprio mercado mesmo, né, como você disse, pós-pandemia, né, onde as pessoas estão regulando os gastos, né, controlando os gastos. Então, é isso. Quando a pessoa foca nos sonhos dela, né, ela consegue, então, administrar melhor. Né? Então, eu falaria para esses gestores, né, para deixarem isso bem claro. Né? Nós temos hoje um quadro de sonhos dentro da loja, nós temos uma vez no ano, nós fazemos uma reunião onde a gente faz as meninas fazerem esse quadro com metas, né, pessoais, até espirituais, familiares, né, e também profissionais. E esses sonhos é muito, muito motivador mesmo quando ela vê, por exemplo, ela mesma consegue lá riscar, né, no decorrer do ano, e tem umas que conseguem riscar toda a lista. Que né? isso? E isso faz realmente a diferença, né? A menina se sente motivada e ela pode motivar outros. Olha que legal. Lógico que aqui o desenrolar da nossa conversa me traz à tona alguns exemplos que se assemelham muito bem ao que você acabou de mencionar. Eu posso mencionar aqui o Rony Mesley, por exemplo, que é o dirigente da Oficina Reserva, vendas também aí de vestes, né, para homens mais tradicionais ou conservadores, e também o Paulo Vieira como um grande treinador. Ele diz o seguinte, que independente de ser treinador ou não, no caso do Paulo Vieira, a percepção da necessidade do seu colaborador. Ele disse que em um determinado momento, compartilhando aí uma experiência, que o seu colaborador não estava numa manifestação dos melhores dias. E numa conversa muito mais próxima, identificou o que desmotivava, ajudou a pessoa a resolver o problema. E no caso do Rony, ele estabeleceu também ali a busca por compreender quais são os maiores sonhos de uma pessoa. E a partir daí, faz com que a pessoa ela alcance, num determinado tempo, ajudando a pessoa a alcançar esse grande sonho. E lógico que isso motiva. É quando a gente se sente importante, compreendido, e também essa percepção de valor vem com o quanto somos apoiados ou não. Então, se fosse para dar uma nota aí, seria a nota 10, a Rara pela iniciativa de fazer isso com os seus colaboradores. Porque é uma via não de mão única, né? É uma via de mão dupla. Então, o que a empresa puder fazer, né, para contribuir para as equipes, né, para as pessoas serem mais felizes, né? E a pessoa, com certeza, ela vai entregar, né, também muito mais se ela se sentir assim, né? Se ela for tratada com empatia, né? Se realmente o problema dela, né, não for ignorado, né? Mas sim tratado e ajudado. Isso. Angélica, eu quero aproveitar aqui o momento para a gente dar uma ênfase
a um aspecto que, na condição de um treinador ou de consultor, eu vejo como de grande valia para os grupos de trabalho. Eu quero aqui dar uma ênfase ao aspecto treinar e desenvolver, né? Porque você falou em desenvolver, né? Pessoas que buscam desenvolvimento. Então, desenvolvimento é transformação. Né? Então, a gente tem dois aspectos, né? Duas coisas aí para considerar, que é o soft skill e o hard skill. Então, uma é competência técnica, o outro comportamental. Ambos são importantes, né? Quando estão ali tratados de forma talvez mais alinhada, né? Os dois, né? Tanto a competência técnica quanto a comportamental. E diante disso, eu fiz uma pergunta e gostaria de te ouvir. Você já falou aqui do valor do treinamento, mas esse treinamento continuado, você acredita que ele é uma estratégia, que o treinamento contínuo é uma estratégia geradora de resultado para o time de vendas? Beleza. E como isso se aplica aqui na prática? Se você quiser usar um exemplo, né, que traz valor para o teu conceito, fica à vontade. Então, a palavra de ordem é estudar sempre. Então, o nosso time de supervisoras, né, gerentes, passa constantemente por treinamentos, né, mentorias, e leva isso para o time de vendas. E também nós incentivamos também o próprio time de vendas ali, né, nas reuniões que nós fazemos todos os dias, né, a buscar também informações e a trazer para o time. Então, pensa só, que os vendedores estão procurando informações para trazer. A equipe de supervisores também, a gerência também. Até mesmo os proprietários, né, das lojas também buscam trazer. Então, acaba que esse treinamento é um treinamento contínuo. Não para só ali quando a pessoa entra, ela tem um treinamento, aí depois para. Não. É contínuo, porque o treinamento ele é fundamental para o desenvolvimento. E também nós usamos uma ferramenta que é a avaliação de desempenho, onde periodicamente nós avaliamos indivíduo por indivíduo. E com essa avaliação de desempenho, as pessoas elas conseguem enxergar melhor no que elas precisam se aprimorar, no que elas precisam se desenvolver. E com isso a gente consegue, né, os melhores resultados, sem dúvida nenhuma. Tem pessoas que entram na loja como vendedores, se tornam líderes, supervisores, gerentes e até donos de loja, né? Como recentemente saiu uma pessoa da minha equipe para montar uma loja em Jundiaí. Né? Então hoje ela é proprietária da loja, gestora e proprietária da loja de Jundiaí. Olha que legal, hein? Então, para quem está do outro lado assistindo, ele talvez esteja se perguntando, mas onde que eu estou pecando dentro do meu negócio? Talvez seja isso. Em 34 anos, que você acabou de falar, uma empresa que transformou uma simples marca numa referência, né, de franchise, aí como é o caso da Rara. 29 lojas, não é isso que você falou? Todo o Brasil? 29 lojas. E é a rede de semijoias que mais cresce no Brasil. Olha, coisa. Que mais cresceu durante a pandemia. Durante a pandemia. É interessante que quando se fala em estratégia de crescimento, tem dois nomes que vale lembrar, que é o Dick e Maurício, que são os donos do MEC. Né? Assim, inicialmente fundadores, mas que, no entanto, não foram muito longe. Não é? O máximo que eles fizeram foi construir um negócio muito pequeno, parecia inicialmente ter escalabilidade, mas que não foi muito avassalador. No entanto, veio alguém com uma visão muito mais ampla do que é um negócio rentável e transformou um negócio numa referência mundial em segmento em vários países. Mas, se pegarmos as duas administrações do time, um teve uma visão muito mais apurada em relação ao que é gente para trabalhar em time
e como que esse time pode cooperar a longo prazo para fazer com que o negócio ele tenha expansão. E esse talvez, Angélica, eu te pergunto, você enxerga como ser uma grande falha dos donos de empreendimentos, seja aquele que atua como sacoleiro, ou aquele que atua como representante comercial, ou de um vendedor, balconista ou lojista, você consegue enxergar que esse é um ponto fraco? Com certeza, as pessoas elas buscam um pouco, né? Os treinamentos, a capacitação, e a capacitação é que realmente faz a diferença, né? Se as pessoas elas porque o comportamento das pessoas, elas mudam. O comportamento de compra muda. Nós vimos isso aí na pandemia, né? As lojas que não se reinventaram, não criaram Instagram, que não criaram também um online, né? Que fosse um online humanizado e efetivo, elas ficaram para trás, elas fecharam as portas. No entanto, as lojas, né, que realmente se entenderam esse consumo, que isso tinha mudado, e realmente fizeram esse investimento, né, se esforçaram em entregar um pouco mais para o cliente de uma forma diferente, elas realmente alavancaram. Quando você pontua que as empresas, os negócios, não vou falar de empresa, vou falar dos negócios que não se reinventaram. E hoje a gente pode falar que a sociedade ela é tecnológica, disruptiva e inovadora. Então essa inovação talvez tenha pouco que ver com somente e exclusivamente com tecnologia. Mas essa reinvenção parte do princípio de entender qual é a verdadeira busca do cliente, né? E a gente tem uma metodologia chamada Job to be Done, que é proporcionar para o cliente uma experiência diferente. Então, qual é a experiência que eu posso proporcionar para o meu cliente? Aquele cliente visto meramente como consumidor, essas empresas e negócios que têm essa visão, uma visão muito pequena, lógico, elas estão fadadas à sua descontinuação dentro desse segmento. Mas quando fala de tecnologia, Instagram, por exemplo, fazer um vídeo como esse que a gente está fazendo agora, será que todo mundo tem a condição, né, de interagir com o público dessa maneira? Talvez não, né? Talvez essa novidade ainda deixe as pessoas um pouco assustadas. Para finalizar aqui, Angélica, esse nosso encontro, tem um princípio que eu gosto muito de analisar, que é o princípio de Pareto, quando ele fala do princípio de 20-80. O princípio de Pareto de 20-80 implica em que 20% de um time pode ser correspondente a 80% dos resultados do negócio. Então, levando em conta esse princípio de Pareto, eu te pergunto, como que vocês fazem com que ele aconteça? Lógico que você já até percebeu aqui dentro desse nosso bate-papo, mas como vocês levam à risca esse princípio de Pareto de 20-80, ou seja, poder analisar quem são esses 20% que correspondem a 80% dos nossos resultados, né? Como que vocês conseguem trazer isso como estratégia para dentro do negócio? Então, realmente acompanhar, né? Acompanhar, ter processos bem definidos, dar os treinamentos, né? Trabalhar essa questão de motivação. Então, não sei se eu consegui responder sua pergunta, né? Mas é isso que realmente são aqueles 20% que nós precisamos dar atenção para conseguir esse resultado então, dos 80%. Né? Que quando você investe em treinamento, né? Investe o seu tempo ali, né? Em acompanhar as pessoas, realmente, com certeza, tem resultado. Então, tá aí. Agora fica assim, aquela pergunta, né? Se as pessoas estão buscando um ambiente para serem bem atendidas, com a equipe qualificada, que sabe exatamente como atender o cliente, né? Que vai resolver o seu problema, se a pessoa estiver pensando assim, eu preciso comprar uma joia para dar de presente, seja para a mãe, para a esposa e vice-versa, né? Para a filha e assim por diante. Qual é a lógica desse produto? A loja de 100 joias da Rara, com certeza, né? Com certeza, com 4 unidades em Pouso Alegre. Aqui em Pouso Alegre, se for para a pessoa buscar esses espaços, onde que eles encontram? Na Rua do Alvolim, número 108, tem uma
loja, na praça, né, da Catedral também tem outra loja, na Comendador, no 159, e no supermercado Baronesa, né? Tem estacionamento gratuito, né? E tem a comodidade aí de você ir no mercado e depois também, né, tem a loja lá. E também nós também atendemos também por meio, né, de vendas online, tem e-commerce. Olha que legal. E através também das nossas muitas revendedoras, né? E nós temos um espaço empreendedor que fica em cima da loja da Adolfo Mundo. Lá, então, tem um espaço empreendedor onde as pessoas compram as peças, né? Para empreender ou para revender. E nós temos também um batalhão, né, de mulheres que também levam a nossa marca dentro da casa do cliente. Olha que legal. Então agora, Angélica, olhando lá para a câmera, tem aí gestores, ou mesmo uma pessoa que está se inspirando em sua fala, talvez estivesse ali meio desmotivado, mas que pegou ali o gancho e surgiu um insight quando você diz o treinamento continuado, estudar, não parar de estudar nunca, né? O conhecimento especializado dentro da área. Se for para dar uma sugestão, se for para deixar um recado para essas pessoas, olhando para aquela câmera lá, qual é o recado que você deixa nesse sentido? Realmente buscar, né? Buscar o conhecimento, buscar treinamentos, buscar mentoria e fazer o seu melhor, né? Dentro da condição que você tem. Qualquer que seja a sua função. Quando eu comecei, por exemplo, na Rara, se eu fosse limpar um chão, eu fazia o meu melhor. Se eu fosse fazer uma vitrine, eu dava o meu melhor. Quando eu atendia os clientes, eu dava também o meu melhor. E isso leva realmente ao crescimento, né? Mas para a gente ser melhor cada dia, realmente nós precisamos de capacitação. Isso aí, sem dúvida. Legal. Eu quero agradecer, né, a você. Acreditamos que as pessoas vão sim, né, ao ouvir, ter ali um incômodo para melhorarem, né? Vão conseguir olhar para dentro e falar assim, eu preciso melhorar em alguma coisa. E eu finalizo aqui com uma frase dita pelo ex-refugiado no campo de concentração. Se você persegue o sucesso, você está fadado ao estresse, ao desgaste e à decepção. Mas quando você foca na satisfação por meio de um propósito, de resolver um problema que as pessoas têm, o próprio sucesso virá atrás de você. Então, isto é, viver de forma solitária em prol de outros e contribuir para a solução de problemas da vida de outros é o que pode gerar resultado significativo para a gente. Então, eu finalizo aqui dessa forma. E o nosso sincero agradecimento a você por permitir, dentro do seu tempo, a oportunidade de falar para as pessoas que estão desejosas de saber o que eu preciso fazer para que a minha vida, dentro desse contexto atual, seja diferente. Nosso muito obrigado, né? De coração. Eu que agradeço.